tá? Bom, e o sexto, a sexta chave, gente, a sexta chave é tenha propósito. Tenha propósito. Ou seja, quando a gente está falando de prosperidade, tá? Aqui a gente está entrando na questão da prosperidade em si, não unicamente do dinheiro. Aqui nós estamos falando de prosperidade. Então, você prospera, ou seja, você alcança a abundância mental, emocional, intelectual, espiritual, financeira. Você prospera quando você está vivendo o seu propósito. Quando você está cumprindo com a sua missão aqui na Terra. É nesta área, é neste momento que você prospera, tá? Então, a prosperidade, o propósito, ele é o quê? Ele representa a sua missão. Ele representa aquilo que você veio fazer, aquilo que é o seu talento natural. Então você vai prosperar quando você exercer aquilo que é natural da sua alma, aquilo que é o seu talento mais puro e natural, tá? Este é o seu propósito. Então, muitas pessoas falam: ai meu Deus, mas qual que é meu propósito, né? O que eu vim fazer aqui? Qual que é a minha missão? É fácil saber, gente. Então imagine uma seguinte suposição. Vamos supor que você já é uma pessoa milionária. Você já é milionária. Todas os seus boletos estão pagos até o fim da sua vida. Você já é plenamente milionário. Você tem dinheiro no banco, você tem investimentos. Você não precisa se preocupar com dinheiro. Se você não quiser trabalhar, você não precisa trabalhar nunca mais. Nunca mais, se você já é uma pessoa milionária. O que você faria? Qual a função que você faria? Do que você trabalharia até de graça? Por simples prazer. Por simples prazer de estar fazendo algo. Eu, por exemplo, se eu já fosse milionária, eu ia continuar fazendo isso que eu estou fazendo. Eu ia continuar falando sobre isso, sobre prosperidade, eu ia continuar fazendo vídeos, eu ia continuar fazendo leituras de tarô, eu ia continuar fazendo meus tratamentos de psicanalista, como psicanalista, né? Então, porque eu amo trabalhar com pessoas, com a mente humana, eu amo entender a mente humana. Então, eu, sendo milionária, continuaria fazendo isso que eu estou fazendo. Isso é propósito, né? Por que muitas pessoas, muitos milionários, bilionários, você acha que o Bill Gates precisa trabalhar, gente? Então, muitos milionários continuam acordando 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, e não é mais pelo dinheiro, é pelo propósito. É por querer transformar vidas. É por sentir amor pelo que está fazendo. Lembra que o sentimento cocria? Então, se eu não tenho amor pelo que eu estou fazendo, eu não vou cocriar prosperidade aí. Né? Então, tudo começa pela emoção. Então, quando eu estou no meu propósito, a minha alma se engrandece, eu consigo expressar a minha essência mais pura, a minha alma ela brilha, a minha alma dança. Então, eu consigo brilhar, eu brilho. Então, neste momento, você exala uma abundância espiritual, uma abundância simplesmente pelo fato de você estar fazendo aquilo que você veio fazer. Então, a sua alma se alegra. Então, consequentemente, a vida traz abundância financeira para você também, porque é tudo na mesma frequência, né? Então, recapitulando aqui, gente, a questão do propósito, você vai prosperar quando você fizer aquilo que a sua alma veio fazer, tá? Aquilo que você ama fazer. Então, se você não sabe qual é a sua missão, pense, se você já fosse milionário, não tivesse problema nenhum com dinheiro, o que você faria de graça pelo mundo, pelas pessoas? Né? O que você ia fazer? Ia continuar fazendo, ia continuar adorando, faria até de graça, que você não precisa mais de dinheiro, né? Então, esse é o seu propósito, tá? É colocar o seu dom a serviço
das pessoas. Então, o propósito é isso. O propósito é quando eu coloco o meu dom a serviço do outro, porque Deus distribuiu dons para todos nós. Não existe, gente, alguém que é desprovido de dons. Eu não conheço. Todos nós temos dons. O que nós temos muitas das vezes é crenças limitantes. Aí já é outra coisa. Mas dons todos nós temos, né? E da forma que eu preciso do seu dom, você precisa do meu dom. E assim nós vamos vivenciando, exercendo o nosso dom, cumprindo o nosso propósito. Então eu cumpro o meu propósito na vida de vocês e vocês, através do seu dom, você cumpre o seu propósito na minha vida, e assim mora a prosperidade, tá? É daí que a vida traz cada vez mais oportunidades de você prosperar, tá bom, gente? A Marineide, né, perguntando qual a quinta chave, né, gente? A quinta chave, Marineide, é comece com o que você tem. Lembra, não espere condições perfeitas, tá? Comece com o conhecimento que você tem, com os meios externos, né, que você tem ali, comece daí, né? Então, já pense, faça um plano, como que você pode começar com isso que você já tem. Não espere condições perfeitas, porque isso não existe, tá, gente? No meio do caminho você vai melhorando, você vai adquirindo mais recursos e você vai melhorando. Então, por exemplo, se você quer montar um salão, você gosta de trabalhar com a área da beleza, você sonha em ter um salão, tá? Mas você agora não tem dinheiro para montar um salão, equipar todo o salão, mas então comece fazendo unha, de repente em outro salão, ou fazendo unha a domicílio. Comece com isso que você tem. Você tem 10 esmaltes? Tá ótimo, comece com isso. Vai começando, vai juntando dinheiro, depois você compra outro esmalte, depois você compra outras ferramentas, vai começando, tá? Não espere ter as condições perfeitas, tá bom, gente? Bom, então nós já vimos, né? Tenha o propósito, você precisa encontrar o seu propósito. Afinal de contas, gente, o nosso propósito é a nossa missão, né? Vocês sabiam que a nossa missão está no nosso nome? Pela numerologia cabalística, é possível saber a nossa missão. Ela está no nosso nome. Interessante, né, gente? Eu vou fazer uma live qualquer dia, vou trazer para vocês como que vocês vão encontrar a sua missão, tá? Pode ser uma live mais demorada, porque é uma questão mais longa que a explicação. Mas a gente pode pensar em fazer, tá bom, gente? Mas comece pensando assim, se eu fosse milionária, o que eu ia fazer para a humanidade? O que eu gosto de fazer? O que eu fazia quando eu era criança e que eu amava? Porque geralmente o nosso maior talento ele foi expresso lá na infância. Mas os adultos nos moldaram, né? Os adultos que nos criaram, pais, avós, irmãos, tios, nos moldaram. Olha, você não pode fazer isso. Não, isso é impossível. Não, você não tem dinheiro, papai não tem dinheiro para fazer isso. Barará. Então, mas pense, né? Lá na infância, o que você gostava de fazer? Geralmente os dons são expressos na infância, né? As crianças... muito cedo, nos primeiros anos de vida, elas já mostram a que veio. Elas já mostram a que veio, mas depois vem, né, a educação, né, enfim, vai moldando a criança. E nisso de moldar a criança, vai dizendo, olha, aqui você não pode fazer. Não, isso daqui não pode. Isso aqui papai não pode fazer para você. Então, a criança, ela vai escondendo aquele dom, aquele talento, tá? Mas, de maneira geral, as crianças, elas já expressam a que veio, né? Elas já mostram ali o propósito delas ali nos primeiros anos de vida, tá?